volta com o nosso Mais Saudável e amanhã, gente, o programa tá imperdível. Sabe quem vai estar aqui, ó, nesse sofá conversando com a gente? Quero saber tudo. Se é mais saudável, se alimenta bem, se faz esporte. Olha aí quem vai estar com a gente. Ele, o padre Alessandro Campos. Que honra receber o senhor aqui, padre. E ele vai passar a tarde com a gente e depois, ao vivaço, claro, você não pode perder o programa Vem com Fé do padre Alessandro Campos, às 19h30 começa, a entrada é gratuita aqui no auditório da Rede Século XXI. Gente, lota, viu? Lota, é bom demais esse programa, tem participações especiais, o padre canta, ó, o programaço. E aqui no Mais Saudável ele também vai estar aqui sentadinho com a gente, conversando, cantando. Vai ser bom demais, tá bom? Então você não pode perder o nosso programa amanhã. E hoje a gente está falando sobre a poluição, né? O que ela traz de malefícios aí à nossa saúde. A gente já conversou com um pneumologista lá do Sírio-Libanês de São Paulo. A gente está conversando com o Dr. Ricardo, que é oftalmologista, e já também nos deu grandes alertas aqui de cuidados que a gente deve ter com o olho. Você aprendeu a fazer a higienização do seu ar-condicionado e a gente está com a Ana também falando sobre o clima, né? Essa loucura toda que ninguém entende. Por isso que eu falei no comecinho do nosso programa que o papo comum entre todo mundo é assim: e o clima hoje, hein? Que coisa, hein? Que loucura. Nossa, que mudança de tempo, hein? Todo mundo fala sobre isso, porque é exatamente isso que está acontecendo, gente. O clima, a gente não entende mais o que está rolando. Por isso que a gente trouxe a Aninha aqui. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, houve um aumento de 37% do aquecimento do clima entre 1990 e 2015. E é muito real isso, né? Porque a gente sentiu aí semana passada. Gente, eu passei um calor, todo momento eu chamava isso aqui no Mais Saudável. Falava, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Tá um calor danado. Todo mundo comentando, né? O Brasil inteiro, todos os telejornais. Por que essa mudança climática vem acontecendo com tanta procedência ultimamente, Ana? Na verdade, assim, ela já vem aumentando nos últimos anos, né, Cissa? E é por conta aí dos gases poluentes, né? Parte é natural e parte é por conta da ação do homem, né? Por conta de mudança de uso do solo, com a agricultura, com a parte de queima de combustíveis fósseis, sobretudo, que é o petróleo, né? A gente viu antes a China com relação à energia térmica, né? Carvão, mineral, queima de carvão, então isso faz com que tenha uma grande quantidade de gases poluentes lançados na atmosfera, sobretudo o CO2, que ele é um gás que ele é um elemento que ele interage com essa radiação e faz com que a gente tenha essa temperatura maior, né? É uma estufa, é um efeito estufa, né? A gente normalmente tem o sol que chega até a superfície da Terra, aquece e durante a noite a gente tem a perda desse calor, né? Então por isso a gente tem o dia mais quente e as noites mais frias. Só que isso não está acontecendo mais não, né? Exato, essa grande concentração de poluentes, sobretudo o CO2, metano e alguns outros que tem, porque não são todos os elementos que interagem com essa radiação, né? Que esse comprimento de onda, digamos assim, essa parte de energia. Então, alguns elementos são os responsáveis aí pelo efeito estufa. Então, a gente tem essa camada como um cobertor mesmo. Então, a Terra vai se tornando cada vez mais quente. E esse aumento dessa temperatura do planeta faz com que a gente tenha essa mudança climática global que tem em todos os aspectos, tanto no clima quanto na água, que a gente falou antes. E a tendência é piorar, Aninha? Se continuar do jeito que a gente está, a tendência é piorar, né? Sim, a tendência é piorar. Os modelos que simulam o clima futuro indicam até o fim deste século um aumento em média de temperatura do globo de até 4 graus. Né? Claro que em algumas regiões esse aumento pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média é um aquecimento, um aumento da temperatura de até 4 graus. E isso tem um impacto em todos os aspectos de eventos extremos, como furacões, chuvas intensas, tempestades, estiagens, né? Espera-se que com isso também a gente tenha um período de mudança com relação ao regime de chuvas, né? Períodos mais secos, né? Por mais tempo e eventos extremos como chuvas intensas mais concentradas em alguns períodos. Isso que você está falando agora tem tudo a ver com o que a gente vai rodar. Vamos rodar aí um VT sobre o que está acontecendo com o Haiti, porque esse país sofre demais com o meio ambiente. As cicatrizes da tragédia são profundas. Casas destruídas, vidas destroçadas. Esta família sobreviveu, mas sua casa não.
Todos nós fugimos. A tempestade foi tão forte, não parava, então corremos por nossas vidas. Vivendo no meio de escombros, eles dependem de doações de água e comida. Com acessos e comunicações cortados, a ajuda demorou uma semana para chegar ao Haiti. Quando não se tem meios de comunicação, rádio, telefone, vias de acesso e nem os helicópteros conseguem aterrissar, se explica esse grande atraso, e eu entendo a frustração. Agora os esforços se aceleram. Mas milhares continuam passando fome e se alimentam só com cocos. Agências da ONU se esforçam para colocar oficiais na linha de frente. Mas, assim como foi no terremoto de 2010, a realidade é de um governo frágil em um país pobre. Além disso, há novos perigos, especialmente o cólera, que matou 10 mil pessoas nos últimos 6 anos. Antes não tínhamos cólera no hospital. Há 3, 4 meses não tínhamos cólera, mas depois da passagem do furacão começamos a ver essa doença. A tempestade passou, mas a população do Haiti trava agora uma nova luta pela sobrevivência. Não é fácil não, tá vendo? E aí eu te pergunto, o Brasil, ele pode se tornar, né, com essas mudanças tão bruscas de tempo, uma rota natural para um desastre como esse? Felizmente aqui nós tivemos um furacão que foi registrado no estado de Santa Catarina, né? E foi agora, recentemente, né? Exatamente, foi em 2005. Não, mas teve agora um tsunami que Santa Catarina, eles chamaram de tsunami, né? Mas uma chuva danada que abalou muito, né, Santa Catarina. Exatamente, mas, por exemplo, furacões como esse, eles se formam nos oceanos, nas águas mais aquecidas dos oceanos. Por isso, aquela região ali do Atlântico Norte, na costa, que atinge frequentemente Haiti, Estados Unidos, são os países de rota desse tipo de tempestades. Felizmente, aqui no Brasil, nós temos pouca incidência desse tipo de fenômeno, porque a água aqui do Oceano Atlântico, que banha a costa brasileira, é uma água mais fria. Então, a gente tem pouco risco de formação desses fenômenos. Mas, quando a gente fala em aumento das temperaturas do planeta, a gente também passa a fazer parte desses fenômenos severos como os furacões. Então, eles podem se tornar, digamos assim, mais frequentes aqui no nosso país, ou acontecer, né, porque a gente tem poucos registros deles aqui na história, né? Mas podem passar a ocorrer por conta aí desse aumento das temperaturas, que deve ocorrer também nas temperaturas dos oceanos. Perfeito. A gente viu aí o que a poluição pode trazer de malefício para o meio ambiente aqui com a Ana. E agora vamos falar dos nossos olhos, né, doutor Ricardo? Perfeito. A gente falou um pouquinho sobre a lubrificação, como higienizar, da conjuntivite, que todo mundo, quando está muito seco, muito poluído, a gente fala, estou com conjuntivite, estou com terçol. Isso não é mito, não, né? Isso acontece mesmo. Ele fica mais irritado com o tempo seco, né? E como a gente deve prevenir? A gente não tem jeito, a gente mora num estado, numa cidade poluída. Como a gente deve prevenir para que os nossos olhos não sofram com a poluição? A poluição traz alergia, né? E outras coisas também. Então, nós devemos evitar algumas coisas que podem trazer alergia. Dentro de casa, especialmente se você tem um alérgico, um filho alérgico, não use cobertor, use edredom, tire bichinhos de pelúcia, fique longe de uma fumaça de cigarro. Você vai usar as roupas no inverno ali, faça uma exposição ao sol daquelas roupas para evitar ácaros, né? Uma série de providências que você pode tomar. Eu queria deixar um conselho aqui, não coce os olhos de forma nenhuma. É mesmo? Se você tem coceira nos olhos, existem colírios, bons colírios para isso. E especialmente em crianças que coçam os olhos, podem ter uma doença da córnea chamada ceratocone, muito mais comum em quem coça os olhos. Então, não deixe o seu filho coçar os olhos. Procure um oftalmologista, ele vai ter um tratamento adequado. Ô, doutor, isso que você falou é muito interessante. A gente vai até fazer uma pauta sobre esse assunto. Eu coço, a todo momento estou coçando meus olhos, assim. Minha mãe até que brinca, fala assim, menina, vai descolar sua retina, tira... Pode acontecer isso mesmo? Não, é alteração na córnea que é mais comum em quem coça, especialmente crianças, adolescentes que coçam muito, elas alteram o formato da córnea e tem essa doença ceratocone que pode chegar a necessitar de um transplante de córnea. É mesmo, então, doutor? Evitar coçar os olhos de forma nenhuma.
Gente, o que a gente tem que se conscientizar cada vez mais, eu até marquei aqui para não esquecer o que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, que a poluição, ela tem sim que ser vista como um problema sério de saúde, tá? E a gente tem que tomar aí as nossas atitudes, né, em prol do meio ambiente e em prol da nossa saúde. Então, faça a sua parte, assim a natureza também pode fazer, ela vai, né, se recuperar, ela agradece. Então, por favor, pare e se conscientize do mal que você pode estar fazendo. Como o doutor acabou de falar aqui, muitas vezes a gente leva, né, o meio já nos oferece um ambiente extremamente poluído. Mas é como o senhor falou, a gente também leva a poluição para dentro de casa, né? Com esse negócio do tapete, cheio de almofada, cheio de cortina. Ok, a decoração é bonito e tal, mas preste atenção, se você tem um filho alérgico, então evita esse tipo de procedimento, porque só a sua família vai agradecer, porque a gente pode se dar muito mal com isso, né, doutor? Suas considerações finais, por favor, a respeito desse nosso tema de hoje. E mais uma coisinha a respeito dessa alergia. Você pode até ter animal de prefeito. Quando é muito alérgico, especialmente o gato, tomar cuidado. Mas mantenha ele tosado, limpinho e o ambiente da mesma forma. Queria agradecer e dizer mais uma vez da atualidade desse tema que vocês abordaram hoje. Agradecer o convite, foi um privilégio estar aqui com vocês. Volte sempre, viu, doutor Obrigado. Ricardo? Vamos fazer esse tema aí que o senhor falou, dessa coceirinha aí. Um prazer. Viu? Gostei muito. Você também, Ana. O que a gente pode fazer para colaborar com o nosso meio ambiente? Bom, algumas medidas com relação à saúde que foram citadas aqui, eu acho extremamente importante esse tema, essa relação do clima com a saúde, né? Que é super importante. Então, a gente, na meteorologia, a gente não trabalha sozinho, trabalha com interação de várias outras áreas. Entre elas, a questão da saúde, sem né? dúvida. E essa questão da umidade, ou excesso da umidade também, que pode trazer doenças, ou a falta de umidade, né? A baixa umidade relativa do ar. Né? Então, são aspectos extremamente importantes e essa relação aí do clima com a saúde que é muito importante e essa conscientização que a gente tem que ter um pouco mais sobre essa questão da poluição. Obrigada, viu, Ana? Adorei te conhecer. Venha sempre, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. E você em casa, não pode perder de jeito nenhum o programa de amanhã, né? Padre Alessandro vai estar aqui com a gente no Mais Saudável. Você quer saber como ele se alimenta, se ele faz esporte? Eu também quero. Então, vem com a gente amanhã, às 13h. E agora na cola vem o mulher.com. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Fica com Deus.